vamos falar de esporte agora. Tudo bem, Dois? Tudo bem, Tonico? Tudo bem? Vocês viram uma coisa? Ontem eu estava acompanhando, eu fiquei 1h30 antes do jogo do Real Madrid, acompanhando o Sport TV. E aí, depois eu não falo mais, tá? E aí eu cheguei numa conclusão, quer dizer, eles chegaram numa conclusão que eu concordo também. Essa modalidade aí de campeonato está mostrando bem a cara dos gigantes. Por quê? Porque eles têm também, que eu fiquei de cara porque eu não sabia. Por exemplo, o Real Madrid está numa fase ruim já desde na reta final do Ancelotti. O Vinícius Júnior não está jogando nada, mais outros 2, 3 lá que não estão jogando e tal. E daí os comentaristas, inclusive ex-jogadores do Real, nossos jogadores, jogaram no Real, jogaram no Barcelona, falaram ao contrário do que o povo brasileiro pensa. Eles também têm elencos curtos. Tanto que o Real Madrid ontem entrou com uma base, entrou com uma meia dúzia de jogadores da base, porque não tinha jogador para botar em campo. Jogadores machucados, jogadores lesionados, jogadores suspensos. Então, eles não têm um elenco. Acho que, para falar bem a verdade, o Flamengo, não querendo, né? O Flamengo tem mais jogadores à disposição do que esses times grandes, porque eles não têm, é muito alto o salário. Então, eles têm ali uma estrutura de meia dúzia de craques mesmo, mas só que quando não estão em campo todos, desarticula o time. Mais ou menos é isso. Não quer dizer que não tiramos mérito dos times brasileiros, né? Guardadas as devidas proporções, de fato, o Flamengo tem mais jogadores do nível muito próximo dos titulares tem banco do que o Real Madrid. Quando você pega o time principal do Real Madrid, é espetacular. A gente está falando de um dos melhores times do mundo, sem dúvida nenhuma. Loucura, né? Agora, quando você pega o banco do Real Madrid, é um banco que deixa muito a desejar. Não é um banco que você fala, não, posso fechar os olhos e colocar qualquer jogador em campo. Não dá. E outro ponto também, mostra que o futebol europeu, por mais que esteja e está à frente do futebol sul-americano, quando você tem força, quando você tem vontade, quando você tem garra, quando você tem inteligência tática, você diminui essa disparidade. E por isso os times da América do Sul estão fazendo tão bonito lá. O primeiro time europeu a vencer um time sul-americano foi agora, o Bayern de Munique, que é um dos melhores times do mundo, que está no primeiro nível de futebol, que bateu Boca, que é o pior Boca da história. Então, é preciso levar em consideração a vontade também dos sul-americanos. E os brasileiros, concordo, e os brasileiros mostrando que não é aquilo que eles pensavam, que não há só para passear. E os 4 brasileiros liderando seus grupos, né? Vamos mostrar então alguns grupos, porque hoje tem decisão. Tem 2 jogos bons, hein? Tá espetacular. Tem 4 jogos hoje. Mas eu digo 2 com os brasileiros, né? 2 brasileiros, exatamente. Essa Copa do Mundo tá espetacular. E hoje tem decisão, hein? Porque temos aqui a seguinte classificação. Temos o Palmeiras em primeiro no grupo A. Que time que é esse mesmo, Valdinei Garcia? Sociedade Esportiva Seleção Verde. Né? O Inter Miami de Messi, Lionel Messi, tá na 38 anos amanhã. Olha aí, ó. E ainda jogando muito, muito, hein? O presidente da derrota hoje. O time da Europa, o Porto, de Portugal, 1 ponto em 2 jogos. E o Al-Ahly, também 1 ponto em 2 jogos. No grupo B, temos o Botafogo, com 6 pontos liderando. O PSG, atual campeão da Champions e que perdeu para o Fogão, é o segundo colocado com 3 pontos. O Atlético de Madrid é o terceiro colocado com 3 pontos. E o Seattle Sounders é o último colocado. E hoje tem que aplicar uma goleada para poder classificar. Hoje tem Botafogo e Atlético de Madrid. Um clássico, né? 4 horas da tarde. Temos, então, os jogos que vão passar hoje, os jogos que vão ser realizados hoje, que também vão passar. A Cazé TV tá passando tudo, Dazan tá passando tudo, Globoplay passando alguns. Vamos mostrar os jogos, então? Esses são os jogos de hoje. Vou até chegar aqui um pouquinho pro canto. 4 horas da tarde temos Seattle Sounders contra o PSG e o Atlético de Madrid contra o Botafogo. Tá? Esses são jogos de 4 horas da tarde. Às 10 horas da noite temos Palmeiras contra o Inter Miami e Porto contra o Al-Ahly. Aí é o seguinte, se o Atlético de Madrid ganhar 2-0 o Botafogo ainda assim se classifica. Se ganhar 3-0, aí o Botafogo para passar de fase depende ou de um empate ou da equipe do PSG perdendo o jogo, tá? Do outro lado, Palmeiras precisa fazer a sua parte. O empate já garante o Palmeiras na próxima fase. Agora, se o Palmeiras perder, tem que torcer para o empate, principalmente aqui, ou uma vitória com poucos gols. Esse é o cenário, Valdinei Garcia. Passa Palmeiras ou não? Sociedade Esportiva Seleção Verde, passa. Vai ser jogão. Não. Tonico, Como é que é o nome do time que teu time vai enfrentar?
Hoje? É. Inter de Miami. Time do Messi. Messi. Temos algumas palpites aí, Tony? Quem passa de fase aí? Eu acho que passa Palmeiras, eu acho que passa o Botafogo. É. Eu vou torcer Eu também pra tô isso. achando. Os Não, dois eu também tô brasileiros torcendo. passam hoje. É. Eu acho que Só passa. que eu acho Não que... é fácil, Mas hein? eu acho que vai dar Palmeiras e Paris Saint-Germain. Não, aí eu vou dizer, o Atlético vai ganhar de 3-0, Ah. mas passa Atlético e Botafogo. É? O coração tá falando alto. É. Vamos mudar de assunto então, Tonico? Temos Vamos. Série B do Campeonato Brasileiro. Tomara que não tenha jogo no Mundial no sábado, porque o Atletiba vai apagar isso, né? Vai ter jogo no Mundial do sábado, já odeio te então- decepcionar. Eu ia pedir pra mudar pra mais tarde. Temos então o seguinte G4, quais são os times que, se o campeonato terminasse hoje, subiriam, Valdir Negas? Primeiro, o Goiás, 26 pontos. Segundo, Novo Horizontino com 25. Joga hoje, hein? Joga hoje contra o Operário. Tem um jogo a menos, pode torcer que o Operário vença para segurar um pouquinho. Terceiro, Curitiba, 24. Quarto, CRB, 21. Quinto, Cuiabá, 21 também. Sexto, o Atlético Paranaense. Os 4 primeiros subiriam, né? Aham. E aí temos aqui na zona de rebaixamento o Amazonas com 13 pontos, Volta Redonda, Paysandu e Atlético. O Paysandu que vem de 2 vitórias seguidas, venceu o Repá, que é o maior clássico do norte do país, venceu por 1-0. O Operário tá muito E o Remo próximo. saiu, o Remo chegou a ser líder, hein? Sabe quem que é o técnico do Paysandu? Claudinei Oliveira, que deixou Londrina para ir pro Paysandu. E as 2 partidas que dirigiu o Papão, venceu as 2, 1-0, ambos os resultados. O Operário que precisa vencer, o Operário que agora é dirigido por Alex, precisa vencer a partida para poder se distanciar um pouco da zona de rebaixamento e também para ajudar os times paranaenses, né, no Campeonato Brasileiro. E aí temos a rodada, como você já antecipou, Tony Lagos. Temos os seguintes jogos no Brasileirão Série B. Vamos com a rodada, Ricardinho. Destaque, claro, o Atletiba, né, Valdinei Garcia? Nenhum Exatamente. jogo, na minha avaliação, vai ter o Mas peso. tem outro clássico também catarinense. Criciúma mas e Avaí. estamos falando de um bicampeão da Sul-Americana, que já foi campeão nacional, de um campeão nacional e 2 vezes vice-campeão da Copa do Brasil. Com todo respeito ao Criciúma, que já faturou a Copa do Brasil, isso foi em 1990. Tudo bem que o título do Coritiba também é bem antigo, da Série A. E com todo respeito ao Avaí, na minha avaliação, nenhum jogo chega nessa altura, mesmo o clássico goiano ou o clássico catarinense. E agora vai ser a prova de bala para o Curitiba. E para o Atlético. Né? Não, o Atlético ainda, mas o Curitiba que está tentando se recuperar, já está entre os 4 para se manter no G4. Tem uma combinação de resultados, porque na tabela ali de classificação eles estão todos grudados, né? Então. Estão todos muito perto, tem ali uns 8 times coladinho, então qualquer... E aqui, Tony, é o seguinte, se o Coritiba vence, primeiro ele consolida a sua posição no G4 e ele afasta o Atlético do sonho do G4. Agora, se o Atlético vence, não necessariamente ele vai entrar no G4, mas ele vai ficar muito próximo e ainda frear a ascensão do Coritiba. Vai ficar um ponto do corpo. Então vai ser bem legal, vai ser um Atletiba, que eu vou dizer, pra mim vai ser o Atletiba mais importante Eu vou torcer para Chapecoense e Ganhar pro Coxa. do Goiás e segurar o Goiás também, né? Porque o Goiás é o Claro, líder. já ajuda, né? É verdade. Tem mais alguma coisa? Temos Campeonato Amador. Você sabe que aqui na TVCI valorizamos o esporte local, o esporte amador, e temos a seguinte rodada. O Real Madruga perdeu, Valdinei Garcia. Para o Cruzeiro de Morretes, Pois é. Não, 4-3. Não, peraí. O Real Madruga é esse aqui, filho. Você começou de baixo para cima, Não, então. falei do Real Madruga. Esqueceu. Você tá... Ó, tá pegando a colinha dele lá, ó. Olha, ó. Tá aqui, ó. Ah, paizinho. Olha lá, tá pegando a colinha dele. O primeiro jogo, o Cruzeiro ganhou 4-3 Aham. do Brisa, que é a União das Ilhas lá. Né? Aham. E o segundo jogo, tá aqui também. Ah, O Real Madruga, você falou? perdeu. Perdeu 3-1 para a Ilha do Mel. Aí, ó. Vamos agora com a classificação, Tonico, que tem coisa importante, tá? Última rodada, ela vai ser disputada no dia 20 de julho. E aqui um detalhe, o quilômetro 19... Que é o Lanterna. Que é o Lanterna, precisa vencer por pelo menos 2 gols para poder não ser rebaixado, tá? Vai ter o clássico da cidade de Antonina, o Real Madruga contra o Guará. E, o clássico de Antonina, Real Madruga contra o Guará. E aí, quem se classificar, quem vencer se classifica, tá? Com o Real Madruga aqui jogando pelo empate, Valdinei Que o Garcia. Ilha do Mel já está classificado. Ilha do Mel já tá lá, né? Então, Fechou? isso aí. Fechou.
Tá bom? Vocês querem voltar quarta-feira? Não, amanhã. Você que Pra manda. falar do jogo. Não. Você se a me cabeçona, chama... Se a cabeção deixar, né? Existem a gente falar dos jogos duas de hoje. pessoas. Mas aí eu acho melhor a gente voltar na sexta pra falar da primeira fase encerrada. Então tá bom, que querido. começa Mas a pode ser segunda amanhã fase. também. Não. O que você falar, tá falado. Tá bom. Duas pessoas que obedeço nessa vida. Giovanna Andrioli e Tony Lattes. Ah, é? Mentiroso!